Rebonjour a toutes e a tous. Aqui está o segundo episódio da nossa aula em que você aprende francês com atualidade. No vídeo anterior, vimos a primeira parte dessa frase aqui. E hoje vamos estudar a segunda parte. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti! Bienvenue no seu canal Trade Union, o canal em que você aprende francês com dois franceses nativos. A partir dos assuntos mais diversos publicados na imprensa francófona, e hoje vamos retomar o estudo da manchete do artigo do jornal Le Monde, que trata da recente missão da NASA na Estação Espacial Internacional. E só para lembrar, essa manchete diz o seguinte: Thomas Pesquet et 3 astronautes ont décollé vers la Station Spatiale Internationale. No vídeo anterior, vimos a primeira parte, que é Thomas Pesquet et 3 astronautes e hoje vamos ver a segunda parte, que é ont décollé vers la Station Spatiale Internationale. Pronto, vamos então começar com o núcleo verbal dessa oração, que é Ont décollé. Pelo contexto do artigo, que fala de um foguete indo pelo espaço e pela semelhança com o português, todo mundo deve ter adivinhado que o verbo décoller significa decolar. Mas muitos de vocês devem se perguntar o que é esse on, O-N-T, que vem antes de décoller. On aqui é o verbo avoir, ter, conjugado no presente do indicativo. J'ai, Eu tenho, tu as, tu tens, il ou elle a, ele ou ela tem, nous avons, nós temos, vous avez, vos tendes, il ou elle ont. eles ou elas têm. E você deve ainda se perguntar por que o verbo avoir, conjugado no presente do indicativo, está colocado antes do verbo décoller? O que isso significa? E é uma ótima pergunta, Samuel. Na verdade, é o verbo décoller conjugado no passé composé. Vamos explicar melhor, Thomas. Vamos lá. Passé composé é um tempo verbal que indica uma ação ou uma situação que ocorreu no passado. Mas não é qualquer passado. É um passado próximo que indica um fato ou um acontecimento recente. Ele corresponde em português ao pretérito perfeito. Por exemplo, 4 astronautas decolaram para a Estação Espacial Internacional. 4 astronautes ont décollé vers la Station Spatiale Internationale. Então perceba aqui que a manchete fala de um fato que ocorreu no mesmo dia de sua publicação. É um passado muito próximo. E outro ponto importante, o passé composé é um passado composto, ou seja, é um passado composto por dois verbos. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Mas e daí? A pergunta é, o que é o verbo auxiliar e o verbo principal? O verbo auxiliar é sempre o verbo avoir ou o verbo être, conjugado no presente do indicativo. Sendo que avoir corresponde ao verbo ter e être corresponde aos verbos ser e estar. E o verbo principal é o verbo a ser conjugado. Sendo que o verbo principal deve ser colocado no particípio passado. Veja bem, qual é o particípio passado do verbo décoller? É decolado. E qual é o particípio passado do verbo décoller? É décoller. Observe, o verbo décoller, no infinitivo, termina com ER, mas no particípio passado ele termina com E, ou melhor, com E com acento agudo. E avec accent aigu. Resumindo, a frase Les 4 astronautes ont décollé está conjugada no passé composé. E funciona da maneira seguinte. O verbo auxiliar é ont, ou seja, o verbo avoir conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. E o verbo principal é décoller, ou seja, o verbo décoller no particípio passado. Deu para entender? Samuel, para ter certeza que ficou claro, vamos dar mais um exemplo. Très bonne idée, Thomas. Então, vou te perguntar o seguinte, o que você comeu ontem no almoço? Ah, je me suis régalé. Comme entrée, j'ai mangé un médaillon de foie gras mi-cuit mariné au Porto et comme plat principal, une truite grenobloise accompagnée d'épinards sautés à l'ail confit. Et pour le dessert, miam miam miam, un délicieux clafoutis limousin aux griottes. Bom, vamos imaginar que Thomas comeu croissant. Pois é, mais fácil. Vai pelo croissant, Samuel.
Então, ontem é um passado próximo. Então, vamos usar o passé composé. E vamos dizer assim: hier, Thomas a mangé un croissant. A é o verbo avoir, conjugado no presente na terceira pessoa do singular. E manger est au verbe manger no participe passado. Et voilà Thomas, je crois qu'on en a fini avec le passé composé pour aujourd'hui. Basta de passé composé por hoje, Samuel, mas saiba uma coisa importante. O passé composé é um tempo verbal muito utilizado na língua francesa. Então, é muito importante conhecer. Passons maintenant à la suite. Thomas Pesquet et 3 astronautes ont décollé vers la station spatiale internationale. Vers la station spatiale internationale. Vamos começar com ver. O que é ver, Thomas? Ver é a cor verde. Não, Thomas, não. Le ver, para beber, o copo. Não, nada disso, Thomas, não. Então é le ver, aquele bicho, não, a minhoca. Faux. Ah, eu sei. Le ver, o verso para escrever uma poesia ou as letras de uma música. Encore faux, Thomas. Desisto, Samuel. Essas palavras são todas parecidas. Pois é, pessoal. Cuidado para não confundir. Ver é ver. Samuel, eu acho que esse ponto merece esclarecimento. Então, vamos explicar com calma. Pois é. Ver. V-E-R-T. E a cor verde. Ver. V-E-R-R. E é o copo. O vidro. A substância pela qual é feito o copo. Ver. V-E-R. E a minhoca. Ver. V-E-R-S. É o verso. Mas então, no contexto da frase que estudamos, ver significa verso? E não, pois existe uma palavra que se escreve igual, ver, V-E-R-S, mas que é diferente. Presta atenção, aqui ver não é um substantivo, ele é uma preposição que significa para, em direção a, rumo a. Então, cuidado para não confundir o substantivo ver com a preposição ver. E justement, Samuel, para onde esses 4 astronautas decolaram? Vers où ils ont décollé? Ils ont décollé vers la Station Spatiale Internationale. De novo. Ils ont décollé. Eles decolaram vers para a Station Estação Spatiale Espacial Internacional. Bastante simples, né? Sim, mas para quem for mais atento, deve se perguntar. As palavras Station Spatial e Internacional, se escreve com T, mas faz o som S. Sim, Thomas, ainda é uma regra de pronúncia que é importante conhecer. Às vezes, a letra T faz o som S. É verdade, isso acontece quando a letra T é seguida da letra I de uma outra vogal. Por exemplo, T-I-A, comme spatial. T-I-E, comme ambitieux, inertie ou patience. T-I-O, comme station ou international. Mas existem várias exceções, como por exemplo, amitié, moitié, vestiaire ou christianisme. Oi, gente, desculpe aqui, teve um problema técnico com a gravação, então vou terminar o vídeo sozinho, ok? Vamos lá. Então é só com a prática e assistindo aos nossos vídeos que vocês vão saber quando a letra T faz o som S ou o som T. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à notre chaîne. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a vu beaucoup de règles de français durant ces 2 derniers épisodes. En plus des nombreuses règles de prononciation que l'on a vues, je crois qu'il est important de se rappeler du passé composé et de la préposition vers, qu'il ne faut pas confondre avec le nom vers, que l'on utilise en poésie. Qu'il ne faut pas non plus confondre avec le vert, la couleur, ni avec le verre, pour boire, et ni avec le ver, ce petit animal au corps mou et sans pattes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour en apprendre plus sur la langue de Molière. Ciao!